Olá pessoal, se todos vocês uma grande benção em nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No livro de João capítulo 8, do versículo 7 em diante, versículo 8, né? Então, quando o Senhor Jesus, ele chegou no templo, que aqueles fariseus, eles levaram aquela mulher adúltera até Jesus, né? E eles queriam que Jesus condenasse aquela mulher segundo a lei de Moisés, como está escrito na lei de Moisés, e era feito isso na realidade, né? Era a lei, e esta lei era aplicada, um estatuto de Deus, né? Estatuto, juízo de Deus. Juízo, aquela lei significava a aplicação do juízo de Deus. Mas o Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo, não era só porque ele é filho de Deus, mas é porque ele era guiado pelo Espírito Santo aqui na terra, em todos os momentos, em toda a existência da vida dele, ele é guiado pelo Espírito Santo. Os três são um, né? E quando você é batizado, selado e renovado com o Espírito Santo, você também passa a ser um só com Deus, assim como um só com o Senhor Jesus e um só com o Senhor Espírito Santo, né? E aí, eles queriam que Jesus condenasse, mas Jesus fez o quê? Jesus disse: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra contra ela. E eles foram acusados pela consciência a partir daquela palavra, e eles foram saindo. Fala que a partir do mais velho foi jogando a pedra no chão e foi embora. Não apedrejou a mulher. Por causa de quê? Por causa que eles também, eles estavam aplicando a lei, que é o estatuto de Deus, né? Os juízos de Deus, mas eles não estavam agindo segundo a misericórdia de Deus. Porque até os estatutos de Deus, os juízos de Deus, há neles misericórdia, né? E essa misericórdia só pode ser vista através do Deus Espírito Santo. Não é que o Senhor Jesus, ele cheio do Espírito Santo, ele iria, se ele fosse ver, se ele fosse olhar, segundo o estatuto de Deus, como está escrito, ele iria aplicar a lei como aqueles fariseus hipócritas iam aplicar a lei. Mas eles iam aplicar a lei, né, naquela mulher, mas eles estavam fora da lei. Eles estavam, quer dizer, desobedecendo a lei de Deus, os estatutos de Deus, os mandamentos de Deus. E não estavam agindo, andando segundo a verdade, que é Jesus Cristo. Mas eles estavam segundo a verdade da letra, não do Espírito. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a atirar a primeira pedra. Quer dizer, aí ele quebrou todo o mandamento, toda a lei, né? Que dizia que ela tinha que ser apedrejada. E quando todos eles saíram, o Senhor Jesus disse para aquela mulher: mulher, cadê os teus acusadores? E ela disse, Jesus falou: mulher, cadê os teus acusadores? Nenhum te condenou? E ela olhou, falou: ninguém, Senhor. Jesus disse: nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Né? Esta é a função daquele que é batizado, que tem o Espírito Santo e que quer agradar o Espírito Santo, quer agradar a Deus. Existem muitas coisas dentro da lei que, se você aplicar, você também vai estar desobedecendo o Espírito Santo. Porque ali era uma vida que estava diante de Deus. Era uma vida que estava ali para morrer, porque a lei mandava, mas esta vida também, ela podia ter o direito de ter mais uma chance para ser salva, e através daquela vida, muitas almas também serem salvas. Deus, usando da misericórdia dele e da piedade dele, né, através do Espírito Santo em Cristo Jesus, fez essas maravilhas acontecerem para acordar aqueles homens que se diziam ser de Deus, se diziam
Eles não sabiam naquela época sobre o Espírito Santo. Mas eles se diziam ter Deus dentro deles. E Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Então, na realidade, é a mesma coisa. Quer dizer, ou seja, agora se continua sendo a mesma coisa, né? O mesmo patamar, né? Nesse mesmo patamar de hoje, que a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem Deus dentro dela. Naquela época também eles tinham Deus dentro deles, embora eles não sabiam que eles eram batizados com o Espírito Santo, muitos eram na realidade. Mas o Senhor Jesus, ele foi batizado com o Espírito Santo e ele agiu pelo Espírito Santo. Outra coisa é que aqueles fariseus e hipócritas, aqueles homens da lei, eles eram batizados, sim. Não vamos dizer que não eram batizados pelo Espírito Santo. Eles aplicavam a lei, foram escolhidos por Deus na lei de Moisés, mas eles tinham o aval de Deus. Mas eles não agiam segundo Deus. Eles não agiam segundo o Espírito Santo, o Espírito de Deus que estava dentro deles. Eles queriam andar com 2 cursos, mas com Deus significa sim, sim, não, não. Né? Então, em muitas feitas, o Senhor Jesus, ele quebrantou a lei, né? E foi por causa disso que os fariseus e os hipócritas e os homens da lei, por inveja, mataram Jesus, dizendo que ele estava quebrantando a lei. Ora, Jesus é a lei, Jesus é quem fez a lei, junto com o Pai Celestial. Ele é a lei, ele fez a lei. Mas dentro da lei há misericórdia, há juízo, há estatuto. Não um só, mas um pode ser renovado pelo outro, né? É como a pessoa que abandonou Jesus e ela voltou, ela quer voltar de novo. Ela pode voltar, porque o estatuto e a lei e os mandamentos de Deus falam isso. Deus falam isso, né? Falam da condenação, mas eles também falam da salvação, eles também falam da purificação e eles também falam da grande e infinita misericórdia de Deus para com todos nós pecadores, né? Então aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem um discernimento. Por isso que nós nos vídeos anteriores falamos que quem é batizado, selado e renovado com o Espírito Santo, quem nasceu de Deus, não julga, não condena, não acusa, mas ele cura, ele liberta e ele salva, né? Essa é a função, levar a pessoa ao Senhor Jesus. Quando você fala levar o evangelho do reino de Deus a cada criatura, significa isso: curar, libertar e salvar. Porque é o trabalho do Espírito Santo, através dos servos dele, é ele que faz tudo isso. Por quê? O Espírito Santo, se o Senhor Jesus falou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Meu amigo e minha amiga, esta fé não vem sem o Espírito Santo. Esta salvação não vem sem o Espírito Santo. Não significa que aquelas pessoas que foram curadas, elas estavam ou elas foram batizadas naquela hora com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, através do servo dele, agiu na vida daquelas pessoas. E o Espírito Santo agiu na vida daquela pessoa também, de maneira que ela entendeu e ela recebeu a fé naquele momento que vem do Espírito Santo e ela foi curada, né? Esse é o dom daqueles que são escolhidos por Deus. Você que muitas vezes tem estado fora dos estatutos de Deus, não tem o Espírito Santo, às vezes a pessoa é um pai de santo, ela é uma mãe de santo, ela é religiosa, mas ela também, o Espírito Santo, quando toca nela, quando fala nela, ela acorda e ela aceita e ela age a fé. Se ela for, por exemplo, se uma dessas pessoas que acabamos de falar chegar na igreja, né, e quando o pastor falou, você que aceita o Espírito Santo, você que quer a sua cura, você que aceita Deus na sua vida, vem aqui na frente que Deus vai te curar agora, né? Então
ela levantando e indo lá na frente, ela vai ser curada. Porque ela agiu a fé, ela de levantar e ir lá na frente. Mas primeiro o Espírito Santo falou dentro dela. E ela recebeu aquela fé. Aquela fé, ela estava adormecida dentro dela. Mas quando ela ouviu a voz do Espírito Santo, aquela fé que Deus colocou dentro dela antes dela nascer, aquela fé foi renascida, foi recobrada ali, foi reavivada, e ela se levantou e aceitou Jesus. E aí, quando ela fez isso, ela uniu a fé que está dentro dela, a fé dela, junto com o Espírito Santo, junto com o servo de Deus, junto com o Senhor Jesus, ou junto com aquele que é servo de Deus, pastor, obreiro, né? Seja quem for. Mas na realidade, tudo é Deus que faz. Tudo o Pai Celestial é quem faz. Tudo Deus, o Espírito Santo é quem faz. Tudo Deus, o Espírito Santo é quem faz em nós. Não pense que você, meu amigo e minha amiga, que aceitou o Espírito Santo, que você tem mérito por você ter buscado Ele e ter recebido, porque os méritos são tudo dele. Os méritos são tudo do nosso Pai Celestial. Ele é muito maravilhoso. O amor que você tem por Ele, Ele te amou primeiro, Ele colocou dentro de você, Ele colocou dentro de nós. Jesus Cristo disse: não foste vós quem me escolheste, eu o escolhi a vós outros. Primeiro, não foste vós quem me amaste, mas primeiro eu amei a vós outros, né? Então você vê que tudo que acontece na nossa vida, que nós pratica, tem 100% o dedo de Deus em todas as coisas. Por isso que o nascido de Deus, o que tem o Espírito Santo, ele reconhece Deus em todas as coisas, em todos os momentos, em tudo. Porque se não for assim, então a pessoa não vai conseguir manter o Espírito Santo dentro dela. Você tem que reconhecer 100% Deus em tudo na sua vida, né? E se você foi batizado com o Espírito Santo e ainda está resistindo isso, não resista, porque não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. E se você foi batizado com o Espírito Santo, é para que você reconheça que Deus é tudo e em tudo, e está em tudo. E você, sem Deus, você não é nada. Você não pode, você não existe, né? Quer dizer, Deus pode viver sem nós, mas nós não podemos viver sem Ele. Ele é o centro de tudo, Ele é a nossa vida. Por isso, o Deus Espírito Santo, na infinita misericórdia dele, veio para habitar em nós por amor incondicional. Ele é o amor, não nós. Ele é o amor. Então, se nós amamos, é porque Ele está em nós, é porque Ele nos deu esse amor, certo? Seja esse amor verdadeiro ou não, quer dizer, não existe isso. Deus não tem amor falso, o amor de Deus é verdadeiro. Certo? Então, nós vamos falar mais sobre isso nos próximos vídeos. Pessoal, o vídeo já está longo, nós vamos consagrar e abençoar a água. Se você não tem ainda aí, a garrafa com água não pegou, você vai pegar e apresentar diante do vídeo. Nós vamos apresentar a Deus para que Ele faça essas maravilhas acontecerem nas nossas vidas. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Pai justo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós estamos na Tua presença maravilhosa, apresentamos ao Senhor estas águas, rogamos e imploramos ao Senhor que sejam tudo pelo Senhor consagradas, abençoadas, santificadas e purificadas. Pai Santo, e que o Senhor mova a sua mão de misericórdia na nossa vida, fazendo com que haja a vitória, meu Deus, e que também tudo que nós falamos nesse vídeo, que o Senhor venha fazer acontecer nas nossas vidas, essas maravilhas do Senhor, através do Deus Espírito Santo. Restaura-nos, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, e nos faça a água da vida a jorrar por toda a eternidade, assim como o Senhor prometeu à mulher samaritana, e que assim seja. Amém, e graças a Deus. Vamos agora, pessoal, fazer uso do elemento sagrado e tomar posse da nossa vitória em Cristo Jesus, no Senhor e Espírito Santo. Fiquem todos vocês, pessoal, nos braços do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.